filosofia manda prestar atenção naquilo que depende de você. E manda não gastar nem uma caloria com aquilo que não depende de você. Mas se como as nossas decisões dependem de variáveis que não controlamos, temos que acabar nos inquietando com tudo. Nos inquietando com uma realidade que nos supera, que será sempre mais complexa do que a nossa capacidade para diagnosticar. E aí, é claro, temos uma certa incerteza na hora de decidir, na hora de deliberar. Escolher é identificar a alternativa de maior valor. Portanto, se a nossa vida depende das nossas escolhas, nós só conseguimos escolher quando concluímos que um caminho vale mais do que outro. Uma conduta vale mais do que a outra. A consequência de uma conduta vale mais do que a consequência da outra conduta. E aí, atribuindo valor a todas as possibilidades, identificamos a melhor. Identificamos a que convém. Portanto, eu acho que você aprendeu até aqui, do que nós ensinamos, que a vida do homem depende das suas escolhas e que as escolhas pressupõem a atribuição de valor. E nesse momento você se pergunta, se eu tenho escolhido desde que nasci, é sinal que tenho atribuído valor desde que nasci. Ali fora, por exemplo, tinha bolo de chocolate e um outro bolo branco. E claramente alguns optaram pelo de chocolate e os outros pelo branco. Algum tipo de valor atribuíram. Senão não conseguiriam fazer a escolha. Para entenderem bem como é que funciona a atribuição de valor, podemos lembrar de um professor. O professor aplica uma prova e dá nota ao aluno. A nota é o valor da prova. E você se lembra que você já tirou 7, já tirou 8, já tirou 9. Como é que será que o professor concluiu por essa nota? Ele comparou a sua prova com o gabarito, com a prova nota 10, com a prova de referência. Toda atribuição de valor pressupõe essa comparação. A comparação entre aquilo que você está valorando e o gabarito. A situação ideal. A situação perfeita. A vida nota 10. Assim, se Neymar é um grande jogador de futebol, nessa expressão grande jogador de futebol tem um valor. E esse valor, ele tem seu fundamento numa comparação entre Neymar e uma referência de jogador de futebol. Um jogador de futebol nota 10. Um jogador de futebol perfeito. Assim também, se Isis Valverde é uma linda mulher é um valor. E esse valor só é possível porque você compara Isis Valverde com uma referência de beleza feminina. Então, o que é que você aprendeu nesse momento? Que toda atribuição de valor pressupõe uma referência. E se você concluiu que o bolo de chocolate é melhor do que o bolo branco, é porque você comparou os dois a uma referência. Claro que na hora de viver, os problemas aparecem. Porque, diferentemente da prova do professor, a vida não tem um gabarito só. A vida não tem uma única resposta certa. Se você entra no exército, a primeira referência para a conduta é a disciplina. É graças a esta referência que você atribuirá valor às coisas que passarem pela sua cabeça. E é por isso que se chama de valores. É o que permite atribuir valor.
Aí então a corneta toca às 5 da manhã, pode passar pela sua cabeça tirar um cochilo suplementar. Mas quando você vê que a referência é a disciplina, você levanta. Porque levantar na hora que a corneta toca é mais disciplinado do que continuar dormindo. Mas o mundo não é um exército só. E no asilo o primeiro valor é o repouso. A melhor vida é a mais repousante. O que se espera é que descansem. E se alguma corneta tocar às 5 da manhã, ninguém ouve. A disciplina manda levantar. O repouso manda continuar dormindo. A disciplina é valor, porque sem disciplina a vida é ruim. Repouso é valor, porque sem repouso a vida é ruim. Aí você olha e diz, mas eu tenho que decidir se eu vou levantar ou não. Claro, você terá que escolher entre disciplina e repouso. Coisa que eu acho que você já fez muito na sua vida. Professor, mas qual a resposta certa? Qual valor vale mais? A disciplina ou o repouso? Eu sei lá. Esse problema é seu. Por isso você é livre para decidir a sua vida. Eu pensei que, sendo o senhor professor de ética, o senhor saberia a resposta de qual valor vale mais. Não. Quem sabe a resposta são aqueles que têm uma vida pronta para você imitar. E esses você compra na livraria do aeroporto. E lá você encontrará 10 lições para ser feliz. 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar a perna do seu aniversário, como dar prazer na cama, como aumentar o tamanho do seu negócio. O negócio é o empreendimento, lógico. O poder da sedução, o poder do discurso, o poder da língua. Casais inteligentes enriquecem juntos, casais inteligentes fogem juntos. Crianças francesas não engordam. Veja que são títulos que estão lá. Crianças francesas não engordam. Até onde vai o desprezo pela sua inteligência? Mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Ou ontem estava em Congonhas, fui comprar um jornal e no caixa o último lançamento. 50 dicas para ser feliz para sempre. R$ 9,90. Aí a moça disse para mim, não quer levar? Está na promoção. R$ 9,90. Aí eu peguei e falei, é bom? Ela falou, é. Aí eu perguntei, você leu? Ela falou, li. E aí eu perguntei a ela, você então não vai morrer? Aí ela olhou um pouco apavorada e disse, não entendi. Eu falei, ué, se o autor do livro promete 50 dicas para ser feliz para sempre, você não vai morrer. Aí ela disse, não, eu acho que é só até morrer. Aí eu falei, mas então não é para sempre? Aí eu olhei para ela, ela já estava um pouco arrependida de ter oferecido o livro para mim. Eu olhei para ela e falei, como está a 23? Ela virou para mim e falou, parada. Aí eu perguntei, será que se eu pegar esse livro e botar do lado de fora do carro, os carros da frente vão sair e eu vou passar como Moisés no Mar Vermelho? Os radares do Haddad quebrarão todos e eu irei a 120 por hora até em casa? Ela disse, eu acho que não.
Falei, então o livro não serve para porra nenhuma. Nem R$ 9,90 vale. Eu espero que você tenha percebido que estamos devolvendo para você a tarefa de assumir as rédeas da própria vida. Estamos devolvendo para você a dignidade de decidir como é que você quer viver. Disciplina é valor, repouso também é. Para você perceber como não é biscoito, como não é fácil, como é que eu vou decidir entre disciplina e repouso, se eu preciso dos dois? Falemos da transparência. Você sabe que até a década de 80 a transparência era um conceito da ótica, atributo do vidro ideal. Da década de 80 para cá, o americano James Grunig importou o conceito de transparência da ótica para a ética. Faça de tal maneira que todos saibam de tudo sobre todos o tempo inteiro em qualquer lugar. E você dirá, a transparência é bem legal. De fato, a transparência diminui a mentira, a maracutaia, o cinismo, a hipocrisia, vantagens indevidas, ladruagens, tudo que era camuflado, na transparência aparece. Viva a transparência. Mas quando você vai jogar cartas, a primeira lição que você aprende é não mostrá-las. Porque o jogo de cartas é um jogo, e a condição da vitória é a ignorância das suas cartas por parte dos adversários. Se você exibir as cartas, você acaba com o jogo. Se você exibir as cartas, você estraga o jogo. O jogo precisa que você esconda as cartas. O jogo precisa do sigilo. O jogo precisa da confidencialidade. E isto aí é o contrário da transparência. Nesse momento você pensa, mas ninguém está preocupado com o jogo de cartas. Lixe-se o jogo de cartas. Tiramos o jogo de cartas e ficamos com a transparência. É que o jogo de cartas é só um exemplo. Um exemplo de todas as situações de convivência que se organizam em torno da ideia de jogo. E uma dessas situações é o mercado. Os americanos chamam os jogadores de players. E no mercado, se você tiver um projeto que você investiu muito tempo e dinheiro, o mais fundamental é que seu concorrente maior ignore o projeto. Para que o projeto possa produzir os efeitos desejados por aquele que o pensou e investiu, é fundamental que o concorrente ignore. Por isso, o projeto fica guardado a 7 chaves, como se diz. E se porventura você lançar a mão desse projeto, ir até o concorrente para entregá-lo, você será acusado de alta traição. Seu corpo será esquartejado, salgado em praça pública. Você será entendido como um escroto, um traidor. Porque você agrediu o princípio do sigilo e da confidencialidade. Condição para o sucesso daquele projeto. Você
ao exibir o projeto, você traiu a confiança dos seus pares. Você arruinou o coletivo ao qual você pertence. Eu acho que você entendeu que a transparência nem sempre é legal. Eu acho que você entendeu também que essa coisa de decidir sobre que caminhos percorrer, que princípios respeitar, nem sempre é fácil. Entre disciplina e repouso há controvérsia. Entre transparência e sigilo há controvérsia. Entre confiar em alguém e desconfiar de alguém há controvérsia. E aí você começa a perceber que se você pensar direito, cada segundo da sua vida é um nó, um enrosco, uma complicação só. E assim você terá medo de arriscar, medo de escolher, medo de se arrepender, medo de errar. E todos esses medos que têm a ver com a nossa liberdade, liberdade de decidir sobre a própria vida, esses medos recebem o nome de angústia. A angústia é o sentimento que corresponde à liberdade que é a nossa. Angústia de não saber que caminho tomar. Angústia de não saber para onde ir. Angústia de não saber que princípio respeitar. A angústia nos acompanhará sempre. Professor, o senhor está me deprimindo. Não fique assim, é motivacional a palestra. Se você quiser, no final a gente canta. Mas por enquanto, chupe essa manga. Você que sempre achou a liberdade sensacional, saiba, a liberdade vem sempre acompanhada de angústia. Eu dava essa aula lá na universidade, eu tenho grandes auditórios, e uma jovem levantou a mão. Professor, obrigado pelo conceito de angústia. Olhei para a moça, afinal é raro que alguém levante a mão. Vi que a moça era detentora de extraordinário capital estético. Apetecível mesmo. Topografia curvilínea. E achei que aquela moça, com aquela beleza, sem ter que pagar para estudar, ela tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida. Eu estranhei tanta angústia. E eu pedi um exemplo. Ela disse, professor, o meu namorado estuda engenharia aqui na frente. Escola Politécnica, ele faz mecatrônica. O senhor pode imaginar o tipinho. Mas eu gosto dele. Agora em junho, em Corpus Christi, a semana do saco cheio, não tem aula. A gente aproveita para fazer o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação. Esse ano foi em Guaxupé. E eu falei para o meu namorado, vem comigo, larga disso, vamos brincar, vamos divertir, esquece um pouco isso, descansa, não tem aula, aproveita. Ele não pôde ir. Estava terminando um robô. Faltavam só 2 antenas assim para o robô ficar pronto. Você sabe que tem robô que sem antena não se sente confortável. E aí então meu namorado falou, vai você. Quando eu cheguei em Guaxupé, percebi que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Não diga, eu perguntei, o que as pessoas estavam fazendo então? Ela disse, sacanagem, professor. Aí eu perguntei, o que é exatamente sacanagem? Ela disse, sexo, professor. Eu olhei para aquela moça, imaginei uma centena delas em Guaxupé. E eu lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de JUCA. A cada moita um casal trepando.
Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz de sunga, só de sunga, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico, não perguntou nem meu nome e já foi me propondo uma cópula furtiva, uma bimbada mágica. Ele garantia desaparecer magicamente após o coito. Lavou, tá novo, ele assegurou. Foi aí que eu lembrei do senhor, professor. Porque eu falei, eu não entendi. Não é o senhor que diz que viver não é fácil, a vida não tem fórmulas prontas, os valores são complexos e contraditórios, a incerteza paira e a gente angustia? Sou eu. Então de quem que eu ia lembrar? Afinal de contas, dou ou não dou? Eu estava dando esse exemplo numa empresa americana, os americanos na primeira fileira puseram a tradutora do meu lado, que me atrapalhou muito. Ela me aborreceu muito, então quando eu falei, dou ou não dou, eu olhei para ela. Todo mundo olhou para ela. Ela ficou sem graça e disse, to give or not to give? Eu falei, não foi o que eu disse. Eu disse, to fuck or not to fuck? Os americanos adoraram. Como é que eu faço para decidir, professor? Essa moça poderia, na hora de responder para o marombado de sunga, ela poderia decidir a sua vida a partir de um valor. E esse valor vocês todos conhecem. É a fidelidade. Diferentemente do que se pensa, a fidelidade nunca é ao mecatrônico. A fidelidade é sempre a si mesmo. A moça tinha oportunidade de ser fiel a si mesmo. A fidelidade é um valor que costura o nosso presente com o nosso passado. A fidelidade confere harmonia, alinhamento entre o que nós garantimos no passado através do nosso discurso e a nossa conduta neste momento. A fidelidade é um respeito que podemos ter na hora de agir àquilo que dissemos um dia. A fidelidade, portanto, é sempre a nós mesmos. Funciona mais ou menos assim. Do passado até hoje, muitas células morreram, muitas células nasceram, mitoses, meioses, ideias passaram, sentimentos não existem mais, tudo em mim mudou. Mas eu ainda posso ser eu, porque eu ainda posso ter respeito por mim mesmo. Eu ainda posso agir hoje em função do que eu prometi ontem. Então, a fidelidade é este respeito ao próprio passado. Esta moça, 4 anos atrás, lá no começo da faculdade, ela logo começou a namorar o mecatrônico. E num domingo, nos primeiros encontros, às margens do Parque do Ibirapuera, essa moça virou para o mecatrônico e disse, eu gosto tanto de você, se eu visse você agarrado com outra moça, eu ia ficar muito triste. Então eu queria te propor uma coisa. Vamos namorar de maneira leve, mas vamos combinar que na hora de fazer sexo, vamos fazer só entre nós.
Não sei se você conhece situação semelhante. Quer dizer, se você quiser ir tomar um lanche com uma moça, nenhum problema. Né? Um namoro nada opressivo. Se você quiser ir fazer esporte com uma amiga, nenhum problema. Se você quiser, nenhum problema. Mas vamos combinar. Sexo só entre nós. E o namorado mecatrônico, naquele momento, apaixonado pela moça, disse, mas é tudo que eu quero. É você só para mim. Então os dois se abraçam e estabelecem ali um acordo. E para esse acordo você entendeu. Tudo que você quiser fazer, faça. Mas quando for fazer sexo, só comigo. E isso foi proposto por esta moça há 4 anos. Agora, 4 anos depois, esta moça está em Guaxupé. Diante dela, um indivíduo escultural, que promete proporcionar-lhe sensações nunca sentidas antes. E ele propõe a cópula. Quero comer você. Então, esta moça poderá decidir entre to give or not to give pela fidelidade. E se ela decidir pela fidelidade, ela tem que dizer para o marombado. Sabe o que é? Acho que seria até que bem bom. Mas 4 anos atrás eu estava no Parque do Ibirapuera, virei para o meu namorado e eu propus. Sexo só entre nós. E nós não revogamos essa cláusula até hoje. Então ela está valendo. Então eu não posso dar para você. Lamento. Mas esse não é o único valor. Tem um outro valor que chama prazer. O prazer é você decidir sobre a vida em função de proporcionar ao seu corpo as melhores sensações. O prazer te ajuda o tempo inteiro. Graças ao prazer, você liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, põe casaco, tira casaco, se acomoda na cadeira, vê do lado de quem vai sentar, vê se come mais, vê se come menos, vê o que come, vê se bebe, vê se toma água agora, toma água depois, toma um cafezinho, mais um pedaço de bolo, menos um pedaço de bolo. Cada decisão está o prazer atrás. O que será que vai agradar mais o meu corpo? Mais um pedaço de bolo, menos um pedaço de bolo, não sei o quê, uma coisa. Na hora de intimidades, ponho aqui, ponho ali, dou uma beijoca aqui, uma beijoca. O que será que vai agradar mais? O prazer está te ajudando o tempo inteiro. O prazer é a inteligência a serviço das boas sensações. Alguém é contra? Alguém é contra? Alguém aqui é a favor da dor? Sempre tem. Hein? Mas normalmente não. Pelo prazer ela deveria dar para o marombado de sunga. A fidelidade recomenda a castidade. O prazer recomenda a cópula. E a moça, angustiada. E você sabe por que você ri? Porque seja você quem for, já esteve nessa situação. Você já teve que decidir entre a fidelidade e o prazer. Todos aqui. Então sabem. Aí você diz, mas qual que vale mais? A fidelidade ou o prazer? Meu sei lá. Mas o senhor não sabe nada? Nada. Nem eu, nem Sócrates, que inventou a filosofia. Não sei. Eu só estou pensando com você. Eu espero que você tenha percebido que nós somos livres e angustiados. E somos só nós. Assim. Na natureza, tem um monte de coisa que vive e ninguém tem esse problema. Sabe por quê? Porque na natureza ninguém escolhe nada. Na natureza tudo é do único jeito que poderia ser.
Imagina uma pera grudada na pereira se ela pudesse decidir não cair. Está chovendo hoje, vamos sujar toda, é melhor deixar para cair amanhã. Aí a pereira diz, eu acho melhor cair hoje. Porque amanhã você vai estar madura demais, quando cair vai se esborrachar. Aí a pera diz, eu não quero cair. Vão acabar me comendo. E essa é a história da pera que decidiu apodrecer na pereira. Ridícula. Não há pera que apodrece na pereira. Pera, quando tem que cair, cai e acabou. Pera não escolhe. Pera não decide. Pera não delibera. Pera não é livre. Então pera não tem angústia. Se você comeu uma pera angustiada, ou não era bem uma pera, ou você não sabe o que é angústia. Mas o meu filho tem 27 anos, o mais velho. Meu filho nasceu na França quando eu estudava lá. Depois o meu filho se formou aqui na Vila Mariana em propaganda e marketing. Depois se especializou em marketing esportivo. E hoje o meu filho trabalha numa empresa que patrocina a equipe paraolímpica brasileira. Meu filho mora comigo e ganha muito mais do que eu. Então eu olho para ele e eu me pergunto, será que ele não vai vazar daqui algum dia? Não. Tenho tantos planos para o quarto dele. Mas toda vez que ele vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai dizer. Puxa, pai, como eu sou feliz de morar aqui com você. O meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. Como você observa, peras quando tem que cair, caem. Mas nós não. O homem inventa, cria, improvisa, inova, empreende, é livre. É dono da vida. Senhor da sua trajetória. A pera não. Nem o gato. Quem tem gato aqui sabe. Gato é irritantemente gato. Gato é de uma previsibilidade absoluta. Gato gateia. Gato não escolhe nada. Portanto, não tem gato angustiado. Aliás, se você olhar para a cara de um gato, verá que tem tudo ali menos angústia. Ele ri da sua cara, na verdade. Gato não inventa moda. Se o gato tiver com fome e você botar do lado dele um prato de alpiste, ele não come o alpiste. Ele morre de fome, mas ele não come o alpiste. Sabe por quê? Porque não é da natureza dele comer alpiste. E o gato é escravo da sua natureza. O gato é escravo do seu instinto. No instinto do gato já tem todas as respostas para uma vida de gato. O gato não inventa moda. O gato morre, mas o gato não come alpiste. Para um gato pensar em matar a fome comendo alpiste, equivaleria a você pensar em matar a fome comendo um criado mudo. Claro que eu me refiro ao móvel. O pombo não come filé. E você sabe que você não é nem gato nem pombo. Porque você não é escravo do seu instinto. Porque o seu instinto não dá conta da vida. Porque um recém-nascido abandonado à sua própria sorte é um recém-nascido morto em 2 horas. Porque o homem precisa aprender a viver. Porque o homem precisa ir além do seu instinto. Porque o homem tem que inventar a vida. Porque o homem é livre. E é por isso que se ele tiver com fome, ele come o alpiste fácil. Hoje ele chama de linhaça. Ele come também o filé assado, cozido na chapa frita, cavalo cru, cru com ovo cru. Se o calo apertar, ele come o gato. Boneca inflável.
Antigamente se dizia que o céu é o limite, mas o homem já furou o céu há muito tempo. Para o homem não há limite. O homem inventa, cria, improvisa, inova, empreende, pensa em soluções nunca pensadas para situações nunca vividas antes. O homem é livre e angustiado. E graças à sua liberdade, graças às possibilidades de controlar a sua vida, de pensar para viver, o homem criou condições únicas na história do planeta para sobreviver. Porque no nosso caso a vida não está pronta. Um gato vive como gato desde que gato existe. Lá no Império Romano, o gato já vivia como vive o seu gato hoje. Mas no nosso caso, não. Não pense que Júlio César passou um WhatsApp para Cleópatra propondo uma bimbada no domingo à tarde. Isso não aconteceu. Só que você é livre e angustiado. E nesse momento você percebe que para diminuir a tua angústia, tendemos a abrir mão da liberdade que é a nossa. O sucesso da autoajuda está aí. Já que você é medroso, covarde, e tem medo de arriscar, então eu te darei 50 dicas, 10 lições, 30 processos, 20 verdades. Porque assim você se deixa escravizar. E quando você não se sente mais responsável pelas próprias decisões, a angústia diminui. Mas quando você percebe que a coisa depende de você, você olha de um lado, olha do outro, olha para frente, olha para trás, e vê que é você com você, velho, sou eu a decidir para onde caralhos eu vou, aí é foda. Essa é a vida como ela é. Para poder fazer essa escolha, cada um de nós tem que entender o que de mais importante tem que acontecer na vida. E aqui você percebe que nós entramos numa temática incrivelmente linda. Porque, eu não sei se você percebeu, mas botaram você no mundo e disseram, você tem que estudar. Mas não explicaram bem qual a verdadeira razão. O máximo que disseram é, você tem que estudar para ter um diploma, para se formar, para depois trabalhar. E aí também não explicaram bem por quê. Tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro para quê? Também não explicaram bem por quê. Alguém poderia dizer, porque se não for assim você morre de fome. Mas eu tenho certeza que cada um de nós sabe que a vida é um pouco mais do que matar a fome. O que tem que acontecer para a vida valer a pena? Será que é isso mesmo? Carro branco que fica longe do chão? E não é Kombi? Sabe, carro branco? De repente, carro branco era só táxi, e aí veio uma Honda. Será que o que tem que acontecer na vida é piscina dentro de casa? Será que é uma casa na praia? Será que é um corpo sarado? Não, corpo sarado não, mas uma mulher com corpo sarado é bem bacana. Será que é ganhar mais de 20? Mais de 20 estou achando pouco, para valer a pena. Melhor botar mais de 30. 30, por que não? Vai, mais de 50. Se o Tite ganha mais de 500, mais de 50. E aí você percebe que essas coisas que a gente lê na revista
que precisa ter no condomínio das Garças, não sei o quê, precisa ter isso, precisa ter o iPad 37. A Isis Valverde sai de dentro do iPad, beija você e volta. Se você tiver até o 36, isso não acontece. Para ter a versão feminina com o Rodrigo Santoro. E aí você percebe que tudo é meio tosco. Até porque se você vai conversar com as pessoas que têm o helicóptero, o iate, a casa, o iPad e não sei o que, não sei o que lá, elas parecem inquietas ainda. Elas parecem desagradadas ainda. Para sorrir elas tomam até comprimidinho. Comprimidinho caro, importado. O que será que tem que acontecer na vida para ela valer a pena? A primeira resposta é dos gregos, porque foram os gregos que inventaram o nosso pensamento. O grande nome é Aristóteles. Nós estamos em 350 antes de Cristo. E a resposta de Aristóteles é muito legal. O que tem que acontecer na vida é a excelência. Arete, em grego. Porque a excelência é a condição da felicidade. Aí você diz, mas o que é exatamente excelência? Você já ganhou até nota excelente na escola. Excelente. Palavra de Aristóteles. O que é a excelência? Aristóteles dirá, é o pleno desabrochar da sua natureza. Então, se você imaginar uma planta, você planta, a planta está pequena, muda, uma goiabeira, aí a goiabeira vai ganhando corpo, depois uma puta goiabeira, uma puta árvore, e aí a natureza parece que alcançou o seu apogeu. A árvore pequenininha virou uma árvore gigante. Nossa, claramente a vida deu certo. Pode dar errado. Se você plantar num lugar que não corresponde ao que aquela muda precisa, ela vai encruar, ela não vai vingar, ela não alcançará o apogeu, a plenitude, ela vai morrer antes, ela vai definhar. A vida deu errado. Conosco seria parecido. Você tem natureza e a sua natureza te deu um talento para desenhar. A excelência é a busca da perfeição no desenho. Assim como a goiabeira busca alcançar a maior árvore possível, a excelência do pequeno desenhista é no desenho, do pequeno cantor é no canto, do pequeno corredor é na corrida, do pequeno nadador é na natação, do pequeno professor é na sala de aula, e assim por diante. Cada um de nós tem recursos naturais, tem talentos, você sabe disso. A criança que é boa de desenhar é impressionante. Ela não precisa de aula, ela desenha e sai do nada o desenho. O outro que não desenha, não adianta. E jogar bola então? Você tem o Neymar e você tem eu. Somos de mundos diferentes. Né? Na hora, com 8 anos de idade, vem a bola, o Neymar mata a bola escorrega o pé. Com 8 anos de idade, vem a bola acerta na minha cara com óculos e me derruba no chão. É assim que funciona. Natureza de um, natureza de outro. A excelência é você ir o mais longe possível naquela que é a tua praia. E se você fizer isso, você vai ser feliz. Ah, mas pode dar errado. Opa! Pode dar errado porque você pode optar por uma vida medíocre, uma vida sem graça, uma vida empurrada com a barriga, vivendo onde tem lugar, vivendo onde deixam, vai vivendo do jeito que dá, foda-se. Foda-se, você tinha talento para desenhar, que importância tem? Prestar concurso, não sei o quê, fazer coisa, aí você vai empurrando com a barriga. Haverá aqueles talentosos para a Bolsa de Valores. E haverá aqueles que trabalham na Bolsa de Valores porque dá dinheiro. A diferença está na felicidade.
Até os 13 anos a minha vida foi um fracasso. Até os 13 anos, cada segundo da vida era triste. Até os 13 anos eu não tinha a menor ideia da minha natureza. Eu não podia buscar a excelência porque eu não sabia qual era a minha praia. Até os 13 anos, cada segundo da vida eu torcia para passar logo. Eu ia para a escola, a aula acabava meio-dia, 15 meio-dia eu já estava com a mochila pronta. Meu pai me obrigava a nadar depois, horrível. Detestava nadar. Eu detestava nadar. Depois que meu pai morreu, eu não entro na piscina nem para refrescar. Detestava nadar. Mas eu não nadava mal. É nadar, treinar para competir. Eu fazia revezamento com um rapaz que era nadador por natureza. Por isso eu entendo Aristóteles. Ricardo Prado. Nadador por natureza. Eu. Nadador porque meu pai me empurrava dentro da piscina. O professor mandava dar 10 tiros. Ricardo Prado fazia 12. Eu dava uma equilibrada. Fazia só 8. Aí eu ia para o revezamento. Ele abria de costas, abria 25 metros na frente do segundo colocado, aí caía eu. E o adversário se aproximava perigosamente. Apesar de mim, a gente ganhava. No domingo, meu pai me levava no Morumbi para ver jogo. 90 minutos esperando terminar. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. E ele tinha que me avisar, foi gol. Aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia, foi gol dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar. Moleque imbecil. Meu pai também me levava em escola de arte. Tinha aula de argila. Eu sempre fazia um cinzeiro. Eu sempre tinha que dizer que era um cinzeiro. Além de argila, tinha origami, eu me lembro. Origami em japonês quer dizer coisa do demônio. Folha de papel, 360 dobras na ordem certa, para chegar num fascinante passarinho que você chucha no rabo, ele abana as asas, errou uma dobra, fudeu o passarinho. Eles ainda chamam de passarinho da felicidade. Nunca o meu passarinho abanou as asas quando chuchado no rabo. Depois de uma semana, a professora já chamou meu pai e falou, com o seu filho aqui nós temos 3 tipos de aluno. Super talentosos, que serão grandes artistas, outros que não têm tanto talento, mas estão aí se divertindo, e o terceiro tipo é o seu filho. Ele não é daqui, é melhor levá-lo embora. Mas aos 13 anos a vida mudou. Aos 13 anos, no primeiro dia de aula, o professor de geografia entrou e disse que ele mesmo não daria aula, o curso seria só de seminários dados pelos alunos. No sorteio, para mim, caiu o petróleo. Assunto sem graça. Eu já estava acostumado, a vida era sempre assim. Fui para casa estudar e no meio do semestre chegou a minha vez. Subi no palquinho dos jesuítas, na Avenida Paulista, olhei para a classe, aquilo estava apinhado de gente. Tinha muito mais gente do que aluno. Colegas de outras classes vieram. Os professores vieram junto. Eu tinha fama de doido e isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito quando eu era criança. Eu sei porque você aplaudiu. Mas eu era mais esquisito quando eu era criança. Eu sei que quando eu olhei aquilo cheio de gente pela primeira vez, eu gostei de estar onde eu estava. E se você quiser uma boa definição de felicidade, que tal essa? Um instante em que você gosta de estar onde você está. Pela primeira vez foi bacana. Pela primeira vez eu não estava com a mochila pronta. Pela primeira vez eu não queria que aquele momento acabasse. Pela primeira vez eu queria que aquele momento demorasse o máximo possível. E para ter certeza que ia demorar, eu não começava. Os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu pensava. O professor me ameaçou, comece ou eu vou lhe dar 0. Tive que começar. Cheio de entusiasmo, falei tudo o que eu tinha lido sobre o petróleo. Mas falei rápido demais. Quando eu acabei, faltavam 50 minutos ainda. O colega levantou a mão e disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale, a aula é dele.
Nossa, que dilema. Eu não queria sair dali, mas não sabia mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu lembrei do meu pai. O meu pai sempre foi importante. Meu pai que me criou. O meu pai nunca estudou. Mas o meu pai dizia coisas que depois eu encontrei na filosofia mais sofisticada. Você provavelmente já ouviu falar de um pensador do século XIX chamado Nietzsche. Nietzsche escreveu uma obra super complicada intitulada Assim Falava Zaratustra, pois o meu pai dizia coisas quase com as mesmas palavras. O filósofo dizia assim: demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia: não tenha pressa na hora de viver. O filósofo dizia: percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E meu pai dizia: para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia: não recue, porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E meu pai dizia: não recue, porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. E ele sempre completava com carinho: seu bosta. Eu lembrei do meu pai, eu decidi inventar, não ia ter mais volta. Olhei para todo mundo e falei: olha, o que eu falei até aqui está no livro, é só ler. A partir de agora eu peço que anotem. Porque o que eu disser não está escrito em lugar nenhum. Eu olhei para trás e vi que o professor intrigado abaixou os óculos. Tive medo, mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Aí então eu comecei: não adianta nada ter petróleo no seu território se o petróleo não presta. Tem petróleo bom e tem petróleo ruim. Tem petróleo que não energiza porra nenhuma. Da onde eu tirei isso, não me pergunte. Mas dando palestra na Petrobras, eles me garantiram que a intuição era perfeita. Tem petróleo que não presta mesmo. Eu já sabia aos 13 anos. Aí eu olhei para todos e disse: todos sabemos que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Achei fascinante eles anotarem. Então eu esclareci: do norte da Romênia, claro. Região da Moldávia. A Moldávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava assim. Ele devia estar pensando: eu não sei porra nenhuma disso, cara não pode estar zoando com a minha cara. Não sei nem onde fica a Moldávia. Eu vi que era hora de quebrar ele no meio. Eu vi a fragilidade dele. E eu perguntei: o senhor sabia disso? Ele olhou assustado para mim e disse: não, não sabia. Eu falei: então anota para aprender alguma coisa. Na hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, ele não reagiu. Na hora que eu vi ele pegando lápis e papel para anotar, eu falei: esse lugar é do caralho, velho. A minha aula melhorou muito, eu não precisava lembrar de nada, o que me vinha na cabeça eu falava. Falei de petróleo na Ilha do Bananal, em Fernando de Noronha, em Madagascar. Um colega levantou a mão e disse: dá para repetir? Eu falei para você anotar. Eu não lembrava de mais porra nenhuma que eu tinha dito. Terminou o seminário, vieram os aplausos frenéticos e um outro colega ainda falou: professor, deixa ele dar todos os seminários. O professor falou: mas ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei: quem falou? Saí dali, fui encontrar o Fusca branco do meu pai, fui correndo. Meu pai nunca tinha me visto correr, nem andar, eu me arrastava. Ele achou até que fosse assalto. Eu entrei no carro e comecei a contar o que tinha acontecido e meu pai tinha entendido tudo. Pela primeira vez a vida tinha feito sentido. Pela primeira vez eu tinha sido feliz. Aquilo que não aconteceu na piscina, aquilo que não aconteceu na escola como aluno, aquilo que não aconteceu no Morumbi, vendo o jogo,
Aquilo que também não aconteceu nem na aula de argila, nem na aula de origami, nem na de flauta, nem porra nenhuma, naquele dia tinha acontecido. A vida tinha valido a pena. É essa a felicidade. É você, de repente, encontrar você. Descobrir quem você é. Descobrir qual é a tua praia. E entender que se você viver ali, você tem enormes chances de alcançar a excelência. O melhor que você pode fazer. O mais longe que você pode ir. A perfeição de você mesmo. Condição de uma vida boa. Então, você lembra que nós estávamos na angústia de não saber como agir? Aristóteles tem a resposta dele. Se você não sabe o que fazer, busque a excelência. Se você não sabe que caminho tomar, busque a excelência. Se você tem dúvidas sobre como viver, busque a excelência. Só a excelência permitirá uma vida que faz sentido. Uma vida feliz. Essa é a primeira resposta. Eu espero que você tenha gostado dela. Aristóteles morreu, os gregos morreram, surge um novo pensamento. Esse novo pensamento também tem um líder, um mestre, chamado Jesus. Jesus nasceu 350 anos depois de Aristóteles. Enquanto Aristóteles era grego, nascido em Estagira, Jesus era judeu, nascido em Nazaré. Enquanto Aristóteles tornou-se um subversivo, dizendo coisas que ninguém tinha dito antes, Jesus também. E Jesus também responde à nossa pergunta. Qual o filé mignon da vida? O que tem que acontecer na tua vida para ela valer a pena? E a resposta de Jesus é incrível. A vida que vale a pena é a vida dedicada ao outro. Cada joule, cada caloria, cada preocupação. Uma vida dedicada à alegria do outro. Uma vida dedicada à diminuição do sofrimento do outro. Uma vida dedicada ao sorriso do outro. Essa é a lição de Jesus. Na sua cabeça você vai à loucura. Porque você vive num lugar e num tempo em que tentam te convencer o tempo inteiro que o sucesso da vida tem a ver com o próprio ganho, o próprio conforto, o próprio prazer, o próprio poder, o próprio aplauso, reconhecimento, glória. E nós estamos apresentando o pensamento de alguém, de um sábio, que vira e diz, sua vida valerá a pena se você conseguir fazer o outro viver melhor. Os exemplos podem ir tão longe, não é? Você que luta tanto para economizar dinheiro, gasta num cheque só tudo aquilo que economizou porque alguém ficou doente em casa. A minha filha Natália tem 13 anos, ela é a mais nova. Quando ela tinha 4, pegou uma doença grave. Síndrome de Kawasaki, um vírus que mata, um vírus letal. Que só dá em criança de 4 a 6 anos. A grande vantagem é que se o vírus não desincuba durante 2 anos, ele morre e a criança está definitivamente curada. Durante 2 anos, você tem que esperar, com altíssimos riscos. Eu vi a minha filha na UTI do hospital e eu me perguntava, por que não troca? Eu fico no lugar, passa esse vírus para mim. Como não estava dando certo, fiz proposta irrecusável.
Pegue 20 crianças com esse negócio, põe os 20 bichos em mim e liberta as crianças. Não esquece de botar minha filha no meio. Você que tudo pode. A vantagem é óbvia. São 20 almas, 20 crianças, 20 vidas. Põe tudo em mim. E o que eu aprendi? O que eu aprendi sobre mim neste momento terrível da minha vida? Eu aprendi que continuar vivo não era para mim o mais importante. Eu aprendi que continuar vivo não era o bem de maior valor. Eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Eu aprendi a grande lição de Jesus de Nazaré. O amor vale mais do que a vida. Lição de quem se deixou crucificar por amor. O amor vale mais do que a vida, porque a vida boa é dedicada ao outro, no seu limite, com todos os seus riscos. Para desdramatizar, minha filha completou 13 anos, está completamente curada e agora em maio pediu para comemorar o aniversário dentro de casa. Queria mostrar minha casa para os meus amigos. Pai, deixa. A minha filha sempre pede para mim, porque de mim ela tira tudo o que ela quer. Depois ela comunica à mãe. Já falei com o papai e ele já deixou. Vieram 39. Subiram no mesmo elevador. Passaram pela porta no mesmo segundo. Os 39. Quando eu olhei aquele enxame de criança entrando em casa, me lembrei de uma poetisa búlgara que dizia mais ou menos assim: criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Eu me tranquei no quarto, mas a poetisa tem razão, todos os espaços. Papai, queremos brincar aí também. Minha filha, para onde você quer que eu vá? Você não gosta tanto da padaria? Vai para a padaria e espera lá que eu te chamo. Não esquece de levar o celular. Eu te pergunto, que espécie de idiota passaria 3 horas de sábado numa padaria, esperando que uma criança o autorize a voltar para sua própria casa? 3 horas depois eu voltei, e porque minha filha é muito legal, virou para mim e disse: puxa pai, obrigado por ter deixado, eu me diverti muito. Aí os olhos enchem d'água, e ela continua implacável. Eu queria te dizer mais uma coisa. Eu adoro ser sua filha. Vixe. Para ouvir aquilo outra vez, eu passaria uma semana na padaria. Eu acho que eu abriria uma padaria. Nesse momento você está pensando, seus exemplos de afetos familiares são fantásticos para explicar a lição de Jesus, mas isso aqui é um espaço de trabalho. A lição de trabalho parece nada, a lição de Jesus parece nada ter a ver com a nossa vida no trabalho. Bem, eu completo 30 anos como professor neste ano. Há 30 anos me perguntam por que eu escolhi ser professor. E há 30 anos eu respondo: Jesus explica. Pare para pensar, se a vida boa é a vida dedicada ao outro, a profissão de professor é incrível. A profissão de professor é o paraíso. Porque tudo na profissão de professor é isso, entrega. É o aluno que aprende, é o aluno que se forma, é o aluno que se capacita, é o aluno que se prepara, é o aluno que se posiciona no mercado, é o aluno que volta para estudar, tudo é para ele, tudo é por ele. Se a vida boa é dedicada ao outro, a profissão de professor permite enxergar o impacto do seu trabalho na vida melhor de quem se beneficia com ele. É claro que as outras profissões também são assim. Quando o médico acorda às 4 da manhã, ele ganha mais do que o professor, mas não é por causa disso que ele acorda. Nem o dentista, nem o advogado, nem o psicólogo, nem ninguém. Por isso, outro dia eu falei, trabalhar é quebrar o galho de alguém. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com competência, com protocolo, com método, com formação, com inteligência, com sistema, com o que você quiser. Você tem razão, mas trabalhar é quebrar o galho de alguém. O sentido do trabalho está no outro. A lição de Jesus é pertinente. E mesmo para aquelas empresas que vivem dramático contexto competitivo,
Mesmo para aquelas empresas que têm que vender milhões de celulares a cada dia. Mesmo para essas empresas e seus vendedores, o sentido do próprio trabalho nunca estará num gráfico de pizza. Nunca estará nos zeros e nos milhões, nem nos bilhões. O sentido do trabalho de alguém que vende o celular é ficar sabendo que o comprador do seu celular se acidentou e graças ao celular pôde pedir socorro. Que a mãe falou com o filho no final do ano, que mora longe. Que a esposa mandou para o marido distante a foto do bebê recém-nascido. Graças ao celular. O sentido do trabalho está no outro. No impacto de alegria que podemos proporcionar. E se você continua trabalhando em nome do próprio enriquecimento, eu espero que um dia se dê conta que não precisa jantar 5 vezes na mesma noite. Jante só 4. Fará bem para você. Ofereça a quem não tem o que comer. Lição de Jesus de Nazaré. O filé mignon da vida é consagrá-la ao outro. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa segunda lição, porque ela também nos ajuda. Se você tiver em dúvida entre a fidelidade e o prazer, entre a disciplina e o repouso, entre a confiança e a desconfiança, entre a transparência e o sigilo, para Aristóteles, você deve buscar a excelência de si mesmo. Para Jesus, você deve buscar a alegria de quem está perto. Vou terminar essa fala com uma terceira resposta. Mais perto de nós, de um grande mestre chamado Spinoza, que já aprendeu com Newton que a vida é energia. Energia emanada por um aglomerado de matéria que dura um certo tempo. Quando a energia acaba, a vida acaba. E a energia que é a nossa, de cada um de nós, ele vai chamar de potência de agir. Essa potência de agir oscila. Outro dia fui ao centro da cidade, matar saudade dos tempos que estudava lá como aluno. Era terça-feira, prato do dia, rabada com polenta e salada de agrião. Pedi uma, o encontro com a rabada não foi bom. A pequena dor da minha potência. Você sabe que se a potência de agir chega no zero, a vida acabou. Portanto, você será uma luta contra a potência zero. Todas as células são um exército. É preciso expulsar a rabada pequenadora. E aí expulsa. Por cima, por baixo. Cheguei no hospital medonho. Completamente enrabado. Aí me deram um Buscopan, Plasil na veia, uma enfermeira apetecível, e o meu corpo reagiu. Vitória sobre a rabada. Às vezes não precisa ficar doente. Quando eu acordo 5 da manhã para levantar, é difícil. Potência de agir baixíssima. Muita gente não é assim. Muita gente, quando levanta, levanta num pulo, acorda cantando e abre a cortina. São pessoas do mal mesmo. Movidas por forças demoníacas. Você tem alguém assim em casa, livre-se enquanto for tempo. Aí eu me levanto, sento no vaso, já me sinto melhor, tomo uma ducha, me sinto melhor, tomo um café, me sinto melhor. Saio de casa às 6h30 para não pegar trânsito, deixo minha filha na escola. Chego na cidade universitária, chego na minha escola, começo a receber os alunos. E quando eu começo a falar, eu adoro o que eu digo. É impressionante como eu gosto do que eu digo, como eu me encanto com o que eu mesmo falo. Eu, por mim, me ouviria eternamente.
Às 10 horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando e você perguntará o que aconteceu. Às 5 da manhã eu não conseguia levantar da cama, às 10 da manhã eu estou em cima da mesa gritando. Resposta de Spinoza: houve ganho de potência de agir. E aí então ele vai inventar uma palavrinha que quer dizer ganho de potência de agir. E essa palavrinha você conhece. É alegria. Alegria é ganho de potência. Alegria é ganho de tesão pela vida. Alegria é ganho de libido, ganho de vontade, ganho de energia, ganho de elan vital. Alegria. Alegria, velho, é o mais longe possível da potência zero. Alegria do caralho, alegria. Alegria é o filé mignon da vida. Alegria. Nossa, alegria. 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 Por isso eu acho muito esquisito que vocês chamem de happy hour quando o trabalho acaba. Porque a minha maior alegria é no trabalho. Happy hour, segunda às 8 da manhã. Eu fico triste sexta. Por isso ponho aula no sábado. Aí eu fico triste sábado. Por isso dou palestra no domingo. E enquanto tiver gente para me ouvir, haverá alegria. Mas às 10 horas da manhã entrou a secretária do departamento, mulher medonha, e disse: os professores estão reclamando que o senhor grita muito. A minha potência de agir despenca. Spinoza vai chamar de tristeza. Tristeza te aproxima da morte. Tristeza te apequena. Tristeza é menos energia para viver. Tristeza é uma bosta. Tristeza que você quer evitar. A secretária causa tristeza. A secretária entristece. A secretária, então eu fujo da secretária. Os alunos alegram. Então eu saio da escola escoltado pelos alunos contra a secretária. Eu não posso encontrar a secretária porque a secretária me brocha, me apequena, elimina a minha tristeza, é medonha. E quando eu pergunto para onde foi a minha tristeza quando a secretária entrou, o aluno responde: foi para o saco. E eu digo: antes tivesse ido para o saco, é um belo lugar para ter potência de agir. Desapareceu mesmo a potência de agir. Eu acho que você percebeu que a gente vai vivendo e tem horas que a potência sobe, tem horas que a potência desce. E você poderia pensar: pô, se o senhor 10 horas da manhã está alegre, eu acho que eu vou ser professor. Claro que não, isso sou eu. Eu, diferente de você. Aquilo que me alegra, não tem por que te alegrar. Vá procurar alegria no seu canto. O senhor não tem dicas que alegrem todo mundo? Nem eu e nem ninguém. Vá procurar você alegria. Deixa de ser vagabundo. Vagabundo, observa as coisas que te alegram. Tem gente que come quiabo. Tem gente que chupa limão. Vá observar. Veja o que acontece com você e anota. Porque não serve, o que acontece para mim não serve para você. Eu gosto de dar aula, você não. Vai me copiar por quê? Para que você vai comprar o livro de um porra de um americano que nunca te viu? E ele diz 10 lições para ser feliz. Porque ele ficou feliz. Por que você acha que esse porra sabe mais da tua vida do que você? Ou ele é um pica grossa do caralho e você é uma anta, ou então está tudo errado. Não tem fórmula para todos. Meu médico virou e falou: o senhor já melhorou a sua dieta? Eu falei: sugira algo. Ele falou: coma linhaça pela manhã. Eu falei: não. Linhaça me entristece. Me aproxima da morte. Comer linhaça é como cair de boca na areia da praia. Aí ele virou para mim e falou: para melhorar o gosto da linhaça, bata com couve. O que mais está faltando? Eu falei: falando em couve, eu vou dar uma feijoada sábado, quer vir? Ele virou e falou: o senhor vai morrer cedo. Eu falei: é um direito que eu tenho. Já imaginou viver do 100 aos 110 comendo linhaça? Vou morrer aos 60 comendo feijoada? E a Paola Oliveira?
Como não parece que ela vai colaborar com a minha dieta, feijoada para mim tá bom. Não só não tem fórmula para todos, como não tem fórmula para você pro resto da vida. Tem uma alegria aqui e você pensa, pô, se isso aqui me alegrou, é nóis, mano. Daqui não saio. Então, é que amanhã você é outro e o que te alegrou hoje poderá não te alegrar amanhã. Às vezes não precisa nem esperar amanhã. Daqui meia hora já não alegra mais. Você vem pela Castelo, Sorocaba, São Paulo, e vê lá a Casa da Pamonha a 2 minutos. Nunca entendi essa placa. Como é que ele sabe que velocidade eu estou? E se eu tiver a pé? Você chega na porra da Casa da Pamonha, o cheiro da pamonha já entra no carro, você saliva, aí você olha para a pamonha amarelinha, você pega a pamonha quentinha, você tira o elástico, você desencapa a pamonha, 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 aí você degusta a pamonha, nossa, a pamonha do caralho, a pamonha alegradora, a pamonha energiza, pamonha boa, pamonha espetacular, pamonha te distancia da morte, a pamonha maravilha, aí você comete um erro a não cometer. Se essa pamonha me alegrou, então pamonhas me alegram. Por definição, sempre, para sempre. E pede a segunda. Gozada, a segunda já não está tão boa. Aliás, a segunda nunca é tão boa. E não adianta você vir me dizer... Não adianta você me dizer que com você é. Deixa de ser mentiroso. Se é que consegue. Aí você diz, essa pamonha já não está tão boa. Aí o cara que fez a pamonha diz, mas o problema não é a pamonha. O problema é você. Como assim eu? Claro. Você chegou aqui com o estômago vazio, comeu uma pamonha. O encontro com a pamonha era o encontro com alguém com o estômago vazio. Agora, o estômago está cheio de milho, cheio de taxa glicêmica, cheio de coisa. O encontro com a segunda pamonha é outro encontro. Menos alegrador, você precisa menos de pamonha, está com menos fome. O problema não é a pamonha, o problema é você, seu bosta. Mas aí você é fiel à pamonha, pede a terceira. Quando chega na 10ª, você começa a entender. A 10ª pamonha desorganiza as relações vitais. A 10ª pamonha você já não consegue comer fora do vaso. A 10ª pamonha vai te matar se você não parar. A mesma pamonha que te alegrou te fode meia hora depois. E o que vale para a pamonha vale para qualquer coisa. Matrimônio, por exemplo. Quase sempre a lua de mel corresponde à primeira pamonha. Espetacular, docinha, amarelinha, quentinha. Você desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha. Inesquecível. Depois de 5 anos não aguenta mais ver pamonha. Aí você resolve inovar e pede para comer um curauzinho. Mas quem entende de espiga sabe. Curauzinho todo dia não há quem aguente. Curauzinho desanda. Nem pamonha, nem curau, nem linhaça, nem porra nenhuma. A vida é uma sequência de encontros inéditos com o mundo. A recomendação é que você entenda que no final das contas você é livre. Você pode buscar a excelência, você pode buscar a entrega, você pode buscar a alegria, mas o fato é que você vai ter que escolher. Não só o seu jeito de viver, mas também o seu jeito de conviver. É isso que hoje a gente chama de ética.
E nesse livro, Ética e Vergonha na Cara, diálogo entre mim e meu grande parceiro, Cortella, a gente definiu ética desse jeito. A inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Somos livres para escolher como queremos conviver. Somos inteligentes para pensar. Saber que não precisa ser do jeito que é. Pode ser melhor do que é. É por isso que na primeira aula eu digo aos meus alunos, só a primeira aula é obrigatória, porque nessa primeira aula você dirá como você quer conviver aqui. Diga tudo o que passar pela sua cabeça. Eu não garanto que vamos adotar, porque tudo que você disser será submetido ao debate do coletivo. Mas a gente vai chegar num acordo. E depois disso, aí você volta se quiser. Porque uma das características desse meu curso é essa. Só vem aqui quem quer. Todo mundo volta. E alguns ainda trazem a mãe. Professor, eu voltei para casa, contei para minha mãe como foi a primeira aula, minha mãe não acreditou, trouxe para ela ver. Dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. O menino queria mostrar o que nós combinamos. O que nós combinamos são princípios de convivência. O que cada um pode e não pode fazer para preservar a boa convivência. E o que eu prometi, de minha parte, foi aguerrimento. Aguerrimento didático. Eu não prometi brilhantismo, nem genialidade, porque eu não tenho. Mas aguerrimento, sim. E cada vez que eu me exaltava, o menino cutucava a mãe. Olha, eu falei. Você costura relações de confiança toda vez que você é fiel. Lembra da fidelidade. Prometi aguerrimento ontem. E hoje, a minha aula tem aguerrimento. Aí a pessoa confia. A confiança é a consequência da fidelidade. Na terceira aula, a mãe trouxe a irmã. Melhor do que ela ainda. Hoje as aulas são assistidas por muita gente. Muitas pessoas aqui as acompanham. Estima-se uma média de 60 mil cada aula. Um Maracanã lotado. Vendo aula de ética ao mesmo tempo. E isso é porque confiam. E se confiam é porque eu tendo a ser fiel. Fiel ao que eu mesmo prometi. Desde que eu trabalho. Uma senhora de uma liga de senhoras religiosas me ligou. Professor, eu sou sua aluna do programa de terceira idade, acompanho o senhor há 3 anos, adoro o senhor. O meu sonho é que o senhor venha dar uma palestra na nossa liga. O senhor vem? Com muito prazer. Professor, eu sei que o senhor é um profissional, mas o dinheiro que eu arrecadar vai todo para as crianças com câncer que a gente ajuda. Pode ser? Com muito prazer. Professor, só mais uma coisinha, não é nada pessoal, eu adoro o seu jeito. Mas tem umas amigas mais idosas do que eu. Pensei, nossa, elas vão conseguir chegar? Não, elas já moram lá. Não dá para o senhor pegar leve? Pega leve. Pega leve na energia, no aguerrimento, nos exemplos, nos palavrões, não custa nada, vai assustar as meninas. Dá não, dona. Esse é meu jeito. E eu não posso prometer o que eu não vou fazer. E depois quem é que vai comprar os ingressos? Ah, professor, é todo mundo que adora o senhor, vai bombar, o senhor vai ver. E essas pessoas que gostam de mim e que vão comprar ingresso para me ver, o que elas esperam de mim? Será que elas esperam de mim uma aula xoxa, morna, esgarçada, sem tesão, sem vício, sem emoção, sem palavrão, sem aguerrimento?
Não, elas não. Então por que nós vamos traí-las? Avisa aí suas amigas higienizadas. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Olha, eu nunca falei tanto caralho numa palestra como naquela. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira, mas depois do quinto caralho eu acho que se afeiçoaram. Porque já pediram outra palestra. Professor, olha, só não pode esquecer o caralho. Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona. Os valores da gente. Quem será que tem razão? Qual é o filé mignon da vida? A excelência, o amor, a alegria ou a fidelidade? Provavelmente os quatro têm razão. Até porque os quatro prometem a mesma coisa. Uma convivência mais feliz. E felicidade, pode ter certeza. Felicidade é esse instante da vida que não sei bem porquê. Você gostaria que um dia acontecesse de novo. Felicidade é esse instante da vida que você gostaria que se repetisse. Tomara tenha sido assim nessa última hora e meia. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido, você tenha rido, desfrutado, aprendido, pensado em trazer a mãe. Se alguma dessas coisas aconteceu, admita, nesse segundo, você foi feliz. E se eu sair de casa, a única meta que eu tinha para bater aqui era essa. Aliás, eu acho que essa é a única meta que importa. A meta das metas. Proporcionar a alguém que eu nunca vi um mísero segundo de felicidade. Tenho a mais absoluta certeza de que se todos nós nos empenhássemos para bater essa meta e nos esforçássemos para proporcionar a alguém que não conhecemos um mísero segundo de felicidade, todos nós patrocinaríamos para nós e para os nossos filhos uma sociedade muito melhor, mais honesta, mais digna, mais limpa. Tomara de fato você tenha desejado repetir um segundo. E tomara Deus permita que repitamos um dia. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.